Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Cresce Bebê e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a posição sentado em W. Por que essa é uma postura tão falada? Por que o excesso dela pode trazer problemas e por que a criança se senta assim? O que é então a posição sentada em W? É quando a criança se senta e gira as duas perninhas para fora. Então ela apoia o bumbum no chão e as perninhas ficam rodadas, abertas, formando a letra W. Vou colocar uma foto aqui para vocês, mas é importante você saber que essa é uma posição, uma postura normal, quando ela é usada para trocas posturais. Ou seja, ela é uma posição de transição. A criança se senta em W, na verdade, para se arrumar e trocar de posição. Então você não precisa sair correndo desesperada toda vez que você identifica que a criança está sentada assim. Primeiro você para e observa um pouco se ela não está, na verdade, só se arrumando para trocar de posição. Por que a criança se senta em W? Então, de uma maneira geral, ela pode estar ou trocando de posição, como a gente acabou de conversar, ou então ela pode sim estar compensando alguma dificuldade. Então, por exemplo, a criança que tem uma fraqueza nos músculos abdominais, pode preferir se sentar assim. Uma criança que não engatinhou, ou de repente um bebê que não vivenciou tempo suficiente a posição de barriguinha para baixo. E aí a criança acaba sentando em W para compensar essa dificuldade, já que se sentar assim é mais fácil. Primeiro porque a criança com as perninhas abertas, ela aumenta a base de apoio dela, então ela melhora o equilíbrio. E segundo, porque a criança precisa usar menos os músculos abdominais dela para se manter nessa posição. Então ela se esforça menos para ficar sentada dessa forma. E qual é o problema de se sentar assim? Bom, o grande problema acontece quando essa é a postura de preferência da criança, quando ela fica a maior parte do tempo sentada nessa postura, ou muitas vezes a criança só quer ficar sentada se for com as perninhas em W. O problema é que a articulação do quadril dessa criança, desse bebê, ele fica rodado para dentro. Na verdade, ele fica no limite dessa rotação. Acontece que essa criança está em desenvolvimento e o excesso dessa postura pode sim trazer problemas como alinhamento postural, problemas de mais fraqueza dos músculos abdominais e músculos do tronco. A longo prazo pode trazer problemas de marcha, luxações, bursites, entre outras coisas. O que fazer então se o seu filho se senta na posição em W? Primeiro você vai observar se ele não está então usando essa postura como uma postura de transição, e aí é considerado normal. Se você observar que a criança insiste nessa posição, prefere brincar, por exemplo, assistir TV nessa posição, você precisa corrigir. Se o seu bebê, o seu filho ainda é novinho, você vai corrigir arrumando a perninha. Então você vai delicadamente de um dos lados soltar a perninha, fazendo com que a criança fique na posição da sereia, com as duas perninhas giradas para o mesmo lado. Dependendo da idade da criança, ela mesma já vai soltar a outra perninha também e vai sentar na posição de índio ou então com as duas perninhas jogadas para frente. Se o seu filho, sua filha é uma criança um pouco mais velha, então você vai chamar a atenção dela para arrumar a perninha. Não chamar a atenção no sentido de dar uma bronca na criança, mas no sentido de pedir, filho, por favor, arruma a perninha. E aí você vai pedir com frequência, toda vez que você identificar a posição, e aos poucos a própria criança já arruma a perninha. Eu vou fazer aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Então, a postura em W, a criança está sentada com o bumbum apoiado no chão e as perninhas estão abertas assim para fora, formando aqui um W com as perninhas.
Na hora de corrigir, você vai pegar delicadamente uma das pernas e vai girar devagarzinho, jogando para esse mesmo lado. E aí a criança vai ficar aqui na posição da sereia, que também é uma postura de transição. Muitas vezes, dependendo da idade então da criança, ela mesma coloca essa perninha para frente e já roda essa daqui, que fica numa posição assim mais confortável, tá bom? Então você vai delicadamente, então ó, as duas estão aqui, estão em W, você vai devagarzinho girar e jogar lá para o outro lado. E aqui tá ok essa posição, que é a postura da sereia. Se ainda assim você observar alguma outra dificuldade, a criança não consegue ficar sentada se não for na postura em W, ou qualquer outro sinal que te preocupe, você considera normal, converse com o pediatra e procure a avaliação de um fisioterapeuta. Eu espero muito que o meu vídeo ajude você de alguma forma. Não deixa de curtir, se inscrever aqui no canal, ajuda muito na divulgação do nosso vídeo para outras mamães, para outras famílias. Um beijo e até a próxima semana.